Boa noite, meus amigos, minhas amigas, sejamos todos nós bem-vindos, né? E mais esse dia de luta, né? De trabalho, superação, como sempre. Só que hoje, para nós, é um dia muito interessante porque eu vou ter a oportunidade de falar sobre um assunto que tenho prometido há muito tempo, né? E muita gente pergunta como que funciona a questão, por exemplo, do médium atuar dando passe. Atuar, às vezes, como que ocorre uma cirurgia espiritual, por exemplo? Como que isso funciona, né, no corpo físico? Como que o corpo físico sofre as consequências da ação do passe ou de uma ação mais direta através de uns fenômenos como, por exemplo, uma cirurgia espiritual? Como que isso funciona? Como que isso ocorre para que o corpo físico, né, esteja na ação, participando na ação? Então vamos lá? Bom, hoje, né? Hoje é dia 25, tá? 25 de fevereiro de 2026. É a quarta-feira do mês. Então hoje nós falamos sobre, logicamente, a parte dos médiuns, que seria orientação mediúnica para encarnados e desencarnados. Eu vou fazer uma retrospectiva em algumas questões, porque hoje eu vou estar encerrando esse ciclo de gravações, tá? O propósito já foi alcançado, né, que seria fazer uma divisão dessas questões todas ligadas à mediunidade, ligado à consciência coletiva, ligado à formação das personalidades, ligado ao processo obsessivo e também como que isso e por que nós e como nós somos médiuns intermediários, né? Então nós já trabalhamos essa questão toda desde setembro, né, que eu estou fazendo essas gravações, não é isso? Então tem muito material aí, né, para ser trabalhado, tá? Então hoje eu vou estar encerrando esse ciclo de gravações, tá bom? Então hoje nós vamos falar sobre orientação mediúnica para encarnados e desencarnados. Por que desencarnados? A mediunidade, ela ocorre em todo ser vivo. Aonde há vida, há intermediação. Eu sempre gosto de deixar claro que o universo ele funciona, certo? A partir do quê? Do interesse e das influências. Tudo no universo funciona assim, tá? Se você parar em qualquer assunto que você esteja querendo analisar, observa qual é o interesse, né, que é da atuação naquela situação que está ocorrendo, seja ela pessoal, seja ela familiar, seja ela municipal, federal, seja ela universal, não importa. Tudo está ligado ao interesse e à influência que se exerce, né? O que modifica é a intensidade que se aplica na questão da influência, chegando ao ponto de ser interferência, tá? Então todos nós, tudo que há vida e onde há vida, há mediunidade, tá? Então nós temos que ter essa ideia, e o médium, ele é médium 24 horas por dia, tá? Não tem essa história de ser médium lá no centro, ou lá, enfim, não importa. Médium, você é médium na sua casa, no seu trabalho, em todo lugar você é médium, 24 horas por dia. Até dormindo você é médium, tá? Quando você dorme também você está atuando mediunicamente, tá? Então vamos lá, mas hoje eu não vou falar sobre isso, só fiz uma recapitulação do processo, tá? Então vamos lá. O perispírito eu já expliquei diversas vezes e de diversas formas, mas como que nós podemos entender a história do perispírito na ação mediúnica, tá? Então logicamente as pessoas querem mais entender no processo do encarnado para encarnado, do encarnado para desencarnado, do desencarnado para o encarnado, né? Certo?
do encarnado para o desencarnado também, e entre os desencarnados também. Como que isso funciona? Qual é o processo? Eu já expliquei várias vezes, mas vou repetir porque tem que fazer um conjunto, tá? Que quando está existindo uma preparação do espírito para uma nova personalidade de vida, que a vida é uma só, porque nós somos o conjunto do nosso saber. E enquanto nós estamos em estado de alma, que eu não gosto de chamar de alma, porque nós não somos alma, nós estamos em estado de alma. Porque quando desencarnamos, nós voltamos para a erraticidade sem o corpo, então não somos alma, nós estamos. Então é o estado transitório. Então, quando nós retornamos para esse estado transitório, tá? Se vocês entenderem melhor, é só assistir a da semana retrasada, que eu falei sobre as personalidades. Então, você se prepara para uma continuidade da tua história de vida, como espírito, né? Então você traz com você a sua história, certo? Ao contrário do que muitos dizem, que nós esquecemos o passado, não, nós não esquecemos o passado. Como dizem, né? Que é colocado um véu do esquecimento. E o véu é todo furadinho, né? Se olhar bem de perto mesmo, você vai ver que o véu é todo furadinho. Por quê? Sem o nosso passado, como é que nós vamos construir ou dar continuidade à construção da nossa história? Tá? Então, existem vários fundamentos que nos levam a como utilizar as personalidades passadas sem que isso interfira na nossa atual. Então, quando você vai vir para esta vida física, tá? Mais uma vez, formando uma nova personalidade, tá? Como que acontece? Você é preparado para isso. Algumas preparações para o espírito começam quase que imediato. Às vezes uma pessoa desencarna, né? Certo? E reencarna quase que automaticamente. Tá? Então ela não participou da preparação, mas as equipes espirituais estão há alguns anos já preparando isso. Tá? Então tudo começa muito tempo antes, certo? Para poder organizar todos os personagens que vão estar atuando, né, na participação tua nessa vida que você vai ter, enquanto estado estado de alma. Então, só que algumas pessoas se preparam anos antes. Então você começa a se preparar, certo? A partir do momento em que começa-se ali a conhecer quem é que vai ser seu pai, quem vai ser sua mãe, quais são as experiências que você vai viver, né? Quais são as relações que você vai ter, qual o tipo de trabalho que você vai exercer, ou se vai exercer, né? Enfim, todo esse processo ele vai sendo organizado, né? Agora, o perispírito, ele é o espírito, como muita gente diz, né? O perispírito é a ligação do espírito ao corpo, como se o perispírito fosse o espírito. Não é. O perispírito, ele é uma pequena partícula do ser. Por quê? Ele representa esse tempo, esse estado temporal da sua necessidade. Então eu precisei retornar essa explicação para que entendam que o perispírito não é o conjunto do espírito. O perispírito ele é apenas uma parte daquilo que o espírito precisa viver nesse tempo em que você vai estar encarnado, formando uma nova personalidade, a partir daquilo que você já traz do seu conhecimento, tá? De outras formas de personalidade que você já viveu, já que a vida, sempre repito, é uma só, desde o seu primeiro saber até o infinito do teu saber, tá? Então vamos lá. Estas informações que você vai viver nesse período, vamos imaginar que você vai viver 70 anos, tá? Ou 2 anos, tanto faz, mas vamos colocar 70 para ficar mais fácil. Então, nós estamos marcando o quê? Esse período você vai receber uma carga
de energia necessária, que seria o fluido vital, tá? Eu tenho que falar sobre isso também, né? Mas não dá para entrar muito sobre o fluido vital, mas você recebe o fluido vital para esse período de vida, tá? Vamos imaginar lá 70 anos, certo? Então, nesse período, existem várias informações que vão estar constando no teu perispírito. O tipo de vida que você vai ter. Se você tivesse que viver como um atleta, por exemplo, então a estrutura das informações do perispírito estão ligadas ao desenvolvimento da sua capacidade, né, nessa área. Se você precisa na tua vida exercer uma função intelectual muito ativa numa área, você já vai vir com capacidades de ativar, certo, sua capacidade intelectual para esta função. E assim sucessivamente. Como também você pode ser um espírito que já traz consigo um grande cabedal de conhecimento, só que às vezes você precisa passar por uma experiência desse processo reencarnatório, né, dessa personalidade, sem capacidade cognitiva, por exemplo. Então você vem com certas deficiências, né? E muitos chamam de doenças, né, pré-existentes, certo? Só que a doença em si ela não existe. O que existe são desequilíbrios, certo? Que são produzidos por nós mesmos lá atrás, ou no período presente, tá? Ou necessário para que a gente desenvolva uma outra capacidade no perispírito, tá? Essas informações é que determinam, tá, a sua condição física, tá? Então, cada célula do teu corpo que na verdade uma célula, a gente já falou isso sobre consciências coletivas, a célula é uma consciência coletiva, ela tem um conjunto de informações que mantém os átomos ligados naquele processo do conjunto dessas informações, tá? Então, cada célula, certo, ela está ligada diretamente na construção a partir das informações contidas na célula do perispírito. Então, esse é o ponto principal. Tá? Tanto que quando uma pessoa vai desencarnar, por exemplo, tá, não é simplesmente uma ligação no fio de prata, que a gente fala tanto, né, quando do encarnado, quando ele está, né, se desdobrando ou sendo rompido, né, aquela ligação. Cada célula do teu corpo tem uma ligação com uma célula do teu perispírito. Esse processo pode ocorrer estanque, dependendo da elevação do espírito, certo, do conhecimento e da sua condição, como pode levar meses ou anos, tá? Eu já lidei aqui com espíritos que foram se apresentar aqui, que ainda estavam presos ao corpo, 200, 300, 500 anos depois, e ainda estavam presos ao corpo. Por quê? Aí é uma outra condição, certo, que tem da crença temporal de cada um, tá? Que eu também já falei isso sobre em outras oportunidades, que estão tudo gravado, tá? Só estou fazendo meio que uma recapitulação ao mesmo tempo. Então vamos lá. Estas informações contidas no perispírito determinam a sua forma em cada tempo. Então, na preparação, certo, antes de você vir para cá, tá, é feito todo, plasmado, digamos assim, como se fosse um boneco, tá? Eu acho que tem um livro do André Luiz, né, psicografado pelo Chico, muito interessante. Eu acho que é Mensageiros da Luz, se eu não me engano, que tem uma passagem que fala sobre isso. Então, cada período que você vai viver, então existe ali uma moldagem na forma do teu perispírito, como vai ser o teu corpo, dentro da sua necessidade.
Então você não vive o que quer, você vive o que precisa. Então é feita toda uma organização nesse processo. E esta organização vai sendo, digamos assim, jogada as informações no perispírito. Você imagina que seria um aplicativo, não, vamos supor um HD, tá? E nesse HD vai sendo jogado ali as informações e os aplicativos do que você precisa passar em cada tempo, tá? Faz de conta que seja uma mentoria, por exemplo. Então você primeiro precisa assistir todo um vídeo para você conseguir assistir o vídeo posterior. Você tenta entrar no vídeo 3 ou 4, mas você não consegue enquanto não assistir o primeiro, o segundo, para poder entrar no terceiro. Então é mais ou menos isso. É uma organização do que você precisa passar e viver. Tá? Então, como que isso ocorre na questão mediúnica? Tá? O espírito, tanto está em estado da alma, quanto o desencarnado, tá? Ele continua tendo o perispírito. Então, o perispírito, normalmente, qual é a forma dele? É a forma ligada à sua crença temporal. Um espírito, certo? Que desencarna, preso ainda às ideias do corpo físico, ele se torna mais difícil de se liberar, né? Do que sente o corpo, do que sentiria enquanto no corpo, tá? E acaba vivendo experiências através dos outros encarnados. Tá? Esse é o processo, inclusive, mais comum que a gente conhece, certo? E a gente sente aquelas presenças, né, que nos incomodam, certo? Às vezes a gente sente uma dor no braço, na perna, na cabeça, em algum lugar, e a dor não é nossa, é do espírito desencarnado, que ainda está preso às ideias da dor que sentia enquanto encarnado. Por quê? Porque ele ainda não conseguiu se desligar do corpo, porque ele ainda está preso ao corpo físico. E ele está preso a quê? A sua crença temporal. Se ele acredita naquela dor, ele continua sentindo a dor. Se ele cultiva aquele ressentimento, ele continua preso ao ressentimento. Então, e como é que isso se manifesta através do médium? Tá? Então vamos lá. Eu já expliquei isso antes, mas vou recapitular. Uma pessoa, vamos imaginar, certo? Que, Cida, se você tropeçar e cair e se machucar, quem é que sente a dor? Você? Sim, mas é o corpo que sente a dor? É, o corpo. Ah, entendi. Certo? E se eu disser para você que não é o corpo? E se você estiver dormindo, cair e se machucar, você vai sentir alguma coisa? Só quando você despertar. Por quê? Porque quem sente não é o corpo. Quem sente é o espírito. Entendeu? Hã? Quem sente a dor não é o corpo. O corpo transmite a questão, mas quem sente é o espírito. O mesmo se dá quando um espírito está cultivando a dor ainda do que vivia no mundo físico. Vamos imaginar que ele morreu porque alguém deu um tiro na cabeça dele, ou deu uma paulada na cabeça dele, ele fica com raiva e fica imaginando a paulada. Então ele continua sentindo a dor. Aí ele chega perto de você e você começa a sentir a dor na cabeça. Quem é que está sentindo a dor? É você, o perispírito ou o espírito? É o espírito. Sempre quem sente é o espírito. Tanto o corpo físico quanto o perispírito, ele é um condutor. Ele não tem vida. Tá? Por quê? O espírito que é a vida. Porque o espírito ele tem o quê? A informação. O computador sem o HD funcionando, o que acontece? Fica só um chamuscado ali, não aparece nada.
Por quê? Porque ele não tem vida. Ele só vai ter vida através da informação. Então, o espírito, o que é o espírito? O espírito é a informação. Tá? Então, o perispírito, certo? Ele transmite o que o espírito sente mentalmente, o que ele acredita. Se ele acredita na dor dele ter levado uma paulada e morreu com isso, quando ele se aproxima de uma pessoa, ele vai transmitir o quê? A dor através do quê? Do perispírito dele, atingindo o perispírito do médium. Então você não sente, certo? Quer dizer, não é o perispírito que sente, ele é um transmissor. Tá? O perispírito do desencarnado que está sofrendo, tá? Mas quem está sofrendo é o perispírito do desencarnado que está sofrendo a dor? Não, é o espírito. Mas que a forma perispiritual dele, inclusive quem tem a vidência, vai ver o quê? Um perispírito com um ferimento na cabeça. Por quê? Porque a ideia mental deste perispírito está na forma em que ele sofreu a agressão. Então, o perispírito do desencarnado, ele tem a forma da sua crença temporal. Tá? E quando ele se aproxima de alguém, certo? Você, através do perispírito, vai sentir o que ele está sentindo, dependendo do tipo de mediunidade. Tem pessoas que são mais refratárias e outras são mais sensíveis. Nós estávamos até discutindo sobre isso antes de começar a gravação, né? Certo? Lembra disso que a gente estava falando? Que algumas pessoas sentem muita dor quando um desencarnado sofredor chega até nós. Tá? E o mesmo se dá através das informações. Certo? Então, tanto você... A gente não tem vários sentidos, né? O tato, certo? Quais são os sentidos? Sim, mas quais são? Hã? Tato, olfato, audição, visão. Tá. E o que nós estamos vendo? Você está vendo o espírito? Se você vê o espírito? Não, você está vendo só o perispírito. Porque o perispírito não representa o espírito. O perispírito é a forma de seu pensamento atual. Não é a realidade dele. É o momento aonde ele tem a crença temporal dele. Tá? Isso ocorre conosco também. Mas a gente não olha para uma pessoa, você vê que ela está... Olha, ela não precisa nem falar, você sente aquela vibração legal da pessoa? Por quê? Porque o estado mental, o estado temporal da crença dela é de bem-estar. E quando está com raiva ou algo desse tipo para baixo, você percebe logo, porque o próprio corpo representa. Mas aquilo não é a pessoa. Aquilo é o estado temporal do seu pensamento. Tá? Só que no desencarnado, como ele não tem um corpo físico, o perispírito se deforma a partir do pensamento. Quer dizer, ele tem a forma do ato de pensar. Tanto que quando a gente faz aqui o trabalho de reconstrução perispiritual através da ectoplasmia, o que acontece? O que eu faço primeiro? Faço uma hipnose com o espírito, levando ele a lembrar um bom momento, para que ele foque a mente naquele tempo, naquela forma, e aí sim possa ser feita a reconstrução, né, na forma em que ele está pensando. Então, o que determina a forma aparente do espírito é o seu pensamento. Tá? Agora, isso é uma questão da mediunidade, que a gente vai ter essa sensibilidade enquanto estamos atuando mediunicamente. Mas isso ocorre também para os encarnados. Às vezes a gente se aproxima de alguém, certo? E sente a influência da outra pessoa. Não sente às vezes? Então,
independente de ser encarnado ou desencarnado, nós estamos, certo, num processo natural de sermos influenciados e influenciarmos. Então nós precisamos, nós médios, entendermos isto. Nós influenciamos e somos influenciados, seja por encarnados, seja por desencarnados, seja pelo ambiente. Você pode entrar num ambiente que não tem ninguém, mas o ambiente está com várias formas, pensamentos, certo? Que entram em choque com a tua vibração. Então nós somos influenciados também pelos ambientes, certo? Então quando nós observamos isto, mediunicamente falando, a gente precisa evitar os ambientes que não são muito interessantes, ou simplesmente não se deixar envolver, né, pelos ambientes que você sente que não é muito legal, sabe? Você não precisa entrar na frequência do ambiente. Você começa a aprender a você modificar o ambiente. Eu comentei, inclusive, foi segunda-feira, né, daquele amigo meu que eu morei 11 meses, certo? E não era uma pessoa assim, nesse mundo, muito interessante, né? Eu não posso contar aqui, tá? Certo? Entre nós eu pude contar a história, mas aqui eu vou só... Então, naquele ambiente dele, onde existiram vários crimes e tudo mais, era difícil, né? Certo? E aí, 10 meses depois, convivendo, certo? Ele me chamou até o seu ambiente mais íntimo, né? E abriu o armário e mostrou que já não existiam mais armas ali. Então o que acontece? Ao invés de eu me deixar influenciar pelo ambiente, né, a minha presença ali acabou ajudando a modificar o ambiente. Então, o que acontece? O ambiente não poderia interferir em minha vida? Hã? Já que eu estava lidando com uma pessoa que cometeu muitos crimes a nível de homicídios mesmo. Então ali tinha muitos espíritos, né, pesados dentro da história. Só que ao invés de eu me envolver, né, já que na época eu aluguei parte do imóvel, né, certo? Eu tive que conviver, né, não tinha como. Tá? Então, e ali foi conquistando o respeito, né, o carinho, a amizade, não só da pessoa, que era dona do imóvel, quanto também dos espíritos em torno. E aí, 10 meses depois, né, ele já não tinha mais nenhuma arma em casa, na casa dele. Tá? Um mês depois eu me mudei, tipo assim, cumpri, né, o que precisava, né, e a própria espiritualidade encaminhou a minha mudança para outro endereço. Tá? Então, eu poderia me deixar influenciar, tá? Mas eu preferi influenciar o ambiente. Então, nós médiuns, às vezes escuto as pessoas falarem assim, né? Inclusive em certas religiões e, né, doutrinas, isso é coisa do demônio, o demônio que me obrigou a fazer isso. Mentira, você faz se quiser. Tá? Tem muitos que usam isso, né? Certo? Não, você fez isso porque você está com o demônio no corpo. Não existe isso, gente. Tá? Porque existe somos nós, deixarmos ou não nos deixar influenciar. Quais são as nossas escolhas? Então nós podemos nos deixar influenciar pelos seres que estão próximos de nós ou no ambiente que nós estamos, ou nos mantermos em nosso próprio pensamento, né? E precisamos nos educar nesse ponto. O médium precisa aprender a lidar com isso, para ele poder ter uma vida um pouco mais tranquila, né? Certo? Porque querendo ou não, sabendo ou não, consciente ou inconsciente, ele está sendo, ele está convivendo com uma multidão de espíritos, tá? Ele está sendo influenciado e recebendo influências. Mas vamos falar do passe, né? Porque senão não vai dar tempo de explicar sobre isso. Porque isso eu já expliquei várias vezes em outras questões, até mesmo sobre o processo obsessivo. Então vamos lá. Quando nós damos um passe, tá,
médium dá um passe? Isso ocorre em nosso dia a dia também. Não pensem vocês que o passe só acontece dentro de um centro ou de algo assim. Eu mesmo, quantas vezes não entrei numa igreja, né, sozinho, vai vazia, entendeu? Fiquei quieto, me deixando envolver. Tá? Claro que lá tem muitos doentes, tem muita gente, mas eu me liguei a quem? Aos amigos espirituais num ambiente próprio. E ali eu recebi o passe. Tá? Então, alguém teve que dar o passe em mim? Não. Eu tive que ficar jogando energia em cima de mim? Não. O que eu fiz? Eu me liguei ao que o pessoal chama de oração, né? Quer dizer, você se desligar de si, né? E se colocar em sintonia com um outro padrão vibracional, né? Certo? Você deixa de você e se coloca numa frequência de amigos, né, que estão numa condição melhor que você. Eu lembro que eu comecei a frequentar um centro em 90 e pouco, né, em Copacabana, e aí o pessoal não entendia que às vezes eu estava lá quietinho, sentado nas cadeiras onde tinha palestra. Tá tudo bem contigo? Você está passando bem? Mas chatice, né? Foi ela me atrapalhar, né? Porque eu estava, certo, de boa. Porque as pessoas normalmente vão lá para ouvir a palestra e tomar um passe, né? Certo? E eu fazia isso na hora que não tinha ninguém. Porque eu não estava preocupado em tomar um passe de um encarnado. Eu estava preocupado, né, em entrar na frequência, na sintonia do ambiente, que é um ambiente favorável. Tá? Então o passe em si, ele é muito mais amplo do que você imagina. Quantas vezes nós estamos na rua e começamos a conversar com alguém no ônibus, por exemplo, e às vezes nós recebemos uma carga pesada de alguém, aí a pessoa diz, poxa, eu estou me sentindo tão bem agora. Então você faz, né, às vezes uma troca, certo? Mas se você reclamar disto, o que vai acontecer? Você vai entrar na frequência da energia que você foi usada ou usado, né, para ajudar aquela outra pessoa. Agora, se você entender que aquilo é transitório, certo? Já já você vai se sentir bem de novo, porque isso tudo vai ser, né, levado embora, tá? Transmutado de outras formas. Então, para entender o passe, é uma questão não muito difícil, porque ela acontece sempre que é algo além de você, ou com você, ou a partir de você, ou em sua direção. Isso pode ocorrer de forma consciente, de forma inconsciente, de forma voluntária e de forma involuntária. Quantas vezes você já não esteve conversando com alguém e sem perceber falou coisas que você nem imaginava que sabia? Na verdade, você foi usado mediunicamente. Então, e às vezes a gente não conforta apenas com palavras, mas a gente modifica o ambiente. Então isso também é um passe. Mas vamos ao passe tradicional, né? Desde a antiguidade, quando a mulher ficava com aquelas ervas, né? Certo? Entendeu? Como que chamava mesmo? Curandeiras, né? Benzedeiras, curandeiras, e os passes que são mais conhecidos. Hoje tem o reiki, tem, enfim, uma infinidade. Mas tudo, na verdade, tem o mesmo sentido. Tá? Bom, vamos lá. Então, uma das coisas que eu gosto de falar sobre o passe é que o passe não é você dar energia a quem precisa. Certo? Às vezes eu vejo o médium precisar aprender como dar o passe, onde ficam os chakras, enfim, né? Gente, a maioria das vezes a pessoa está sofrendo não é por falta de energia, tá? A questão não é a falta de energia, a questão às vezes é o excesso de energia em locais errados. Então,
A primeira coisa que um médium precisa aprender a fazer, certo, é observar. Porque se você não observa, você não tem como, é igual um médico, que se ele não fizer um diagnóstico, ele tem como apresentar um remédio? Então ele precisa observar, fazer pelo menos um exame clínico ali, né? Observar. Né? Então a primeira coisa que a gente pode fazer, mesmo não sabendo, é o quê? Se colocando à disposição para limpar as energias que estão excessivas, que estão em excesso na pessoa. Então, a primeira coisa que o médium deve fazer num passe é fazer a expansão e a liberação das energias que estão excedentes. Com movimentos, certo? Cada um vai fazer do seu jeito, porque sempre tem alguém com você auxiliando no que você sentir vontade. Não existe receita pronta para isso, tá? Não existe receita, certo? Cada um tem uma necessidade, tanto que, eu estou falando que é preciso a gente observar. Quando a gente não sabe o que está acontecendo com a pessoa, a gente faz o geral. O que é o geral? Primeiro, dissipar as energias mentalmente do que estiver em excesso, tá? Porque nós pensamos e direcionamos uma ação e atuamos através do sentimento empregado. Então, vou dissipar. Então, eu mentalizei o que? A dissipação. E empreguei o meu pensamento e meu sentimento para aquilo. Depois eu vou aplicar o que? O passe. Eu digo no sentido da energia, da doação, ou se colocar como canal necessário para que os amigos espirituais atuem sobre aquela pessoa. Tá? E depois você pode mentalizar o realinhamento das energias do corpo. Que às vezes a pessoa tem energia, mas está toda bagunçada, que eu chamo de realinhar os chakras, né? Certo? Então mentalizem, certo? Pedindo auxílio aos amigos para harmonizar as energias da pessoa que está tomando passe. Tá? Então, o teu pensamento vai direcionar a forma em que o passe vai estar sendo dado. Não é a mão, é o pensamento, é a sua ligação mental direcionando aquela ação e empregando um sentimento naquela ação. Tá? Primeiro dissipando, depois doando, certo? E depois encerrando com um reequilíbrio das energias. Tá? Agora, como que isso funciona em quem está recebendo o passe? Se alguém mentalizou em você num ambiente propício, tá? Certo? Seja ele no centro ou no ambiente que for necessário. Se você direcionou ali na tua mente em dissipar o que está em excesso, você está atuando e influenciando no corpo perispiritual da pessoa. Não está atuando no corpo físico da pessoa. Quem vai atuar no corpo físico, quer dizer, o que vai atuar no corpo físico da pessoa, é o próprio perispírito da pessoa. Então, quando você dá o passe, você não está dando o passe no corpo da pessoa, no corpo físico. Você pode achar que está dando o passe no corpo físico, mas não está. Você está fazendo isso no trabalho no perispírito. Tá? Não pense que é o corpo que você está atuando. Você está atuando no perispírito. O perispírito, estando equilibrado, vai fazer com que o corpo se sinta equilibrado. Tá? E uma coisa importante, às vezes a gente pensa que vai num centro. Eu, por exemplo, fui passista, né? Não foi de escola de samba não, tá? Mas no centro, eu não passe. Também em escola de samba eu já fiz. Mas vamos lá. Aí, às vezes, o encontro entre o médium e a pessoa que vai receber o passe acontece semanas antes. Vocês sabiam disso? Às vezes, você já se liga na pessoa, certo? Num processo natural dos amigos, né, que estão ligados àquilo, antes. Às vezes, dias antes, semanas antes.
dependendo de cada caso. Quantas vezes o médium passa situações estranhas, né? Durante alguns dias, depois chega dá o passe, faz o trabalho e volta. Nossa, eu não estou sentindo mais nada. Por quê? Porque ele tinha uma ligação com aquelas pessoas que iriam participar daquela ação tua, seja no passe ou seja no trabalho que for. Tá? Então, o processo começa antes do passe. Não pensem vocês que o passe é só aquele ali. Ele começa antes. Tá? E a atuação é no perispírito. Ficou claro isso? Tá. Com relação à cirurgia, como que funciona isso? Vamos imaginar que cada órgão do nosso corpo, vamos imaginar que nós somos um computador. Tá? Eu gosto de usar o computador porque todo mundo tem, né, um celular na mão, é um computador, né? Então nós temos lá o HD e temos os aplicativos, não temos? Cada aplicativo, vamos imaginar que cada órgão do corpo seja um aplicativo, tá? E que é comandado por um sistema maior. Então, como que vai se mexer? Vamos imaginar que o teu fígado não está funcionando bem e vai ter ali uma cirurgia espiritual específica no fígado. O que vai ser feito? Vai mexer no computador todo? Não, vai mexer aonde? No aplicativo. Tá? Vai se atuar diretamente no perispírito, aonde estão as informações do funcionamento daquele órgão. Tá? E aí, quando isso ocorre, tanto que quando uma pessoa passa por uma cirurgia espiritual, dependendo do caso, é necessário que a pessoa faça repouso e tudo mais, porque durante alguns dias, né? Eu conheço vários casos aqui das pessoas não obedecerem, né? E depois passaram mal. Acharam, né? Porque não tocou nem na pessoa, né? Como é que... Certo? E aí, o perispírito vai fazer com que as células do corpo, daquele órgão, se modifiquem. As células que estão afetadas vão ser eliminadas e outras vão ser produzidas. Tá? Então, existe uma alteração no processo biológico através das informações contidas naquele órgão do perispírito. Então, a cirurgia não é feita no corpo. A cirurgia é feita no perispírito. Existem cirurgias feitas, certo? Usando corte e tudo mais. Hoje em dia já não se usa mais, né? Certo? Nós tivemos alguns médiuns aí, certo? De algum, né, dentro da história, que se utilizavam, né, de certos instrumentos, entendeu? Eu mesmo tive a oportunidade de que um deles, inclusive, pegou uma agulha e foi exatamente numa área do meu corpo que eu estava precisando e acabei ficando bem melhor, mas poderia também ser feito só espiritualmente, só no perispírito, tá? Então, o que acontece? O perispírito, como cada célula dele faz com que exista a vida e a forma de cada célula do corpo, o que é feito no perispírito acontece no corpo. Tanto que chega a ter cicatrizes, né? Certo? Existem situações onde, quando vai fazer um exame e tudo mais, certo? Está lá a cicatriz da cirurgia que foi feita, só que não foi cortado o corpo, né? Mas internamente está lá a cicatriz. Tá? Isso daí é comum, já não preciso nem ficar falando muito sobre isso, porque não precisa provar uma coisa que já foi provado em todos os lugares possíveis, isso já é provado cientificamente. Tá? Eu conheço dezenas de casos que são provados cientificamente. Participei de alguns, inclusive. Tá? Então eu posso falar que se algum dia alguém quiser contestar, né, temos como provar cientificamente. Mas vamos lá. O importante agora é entender. Vamos imaginar, certo,
Eu não estou dizendo que foi feito, mas vamos imaginar que seja necessário tirar um órgão e colocar outro órgão, né? Vamos imaginar que seja necessário fazer isto em alguém. Vai cortar ali, vai tirar um órgão, vai colocar outro? Como? Se na verdade está sendo feito no perispírito. Como que isso acontece no perispírito? Uma cirurgia tão delicada como uma transfusão, quer dizer, uma troca, né, de órgãos. Tá? Imagina que você pega e deleta as informações de um aplicativo, né? Certo? Você desinstala o aplicativo e reinstala o aplicativo já com as correções. Entendeu? Então você não trocou ali o órgão, tá? Porque você trocou o aplicativo. Um aplicativo que não estava, né, correspondendo por um outro aplicativo. Então, este aplicativo, que são as informações contidas do órgão, que eu chamo inclusive de consciência coletiva de órgão, tá? Vai determinar a formação das células, certo? Que vão passar a existir naquele órgão que já estava com problema. Vamos imaginar um câncer, tá? Então, as células todas que estavam naquele órgão, cancerígenas, não vão encontrar mais espaço para continuar vivendo, né? Por quê? Porque não existe informação, de conexão de informação com esse novo aplicativo, quer dizer, com esse conjunto de informações novas que determina a forma desse órgão. Então o corpo vai eliminar aquelas células e outras células são reproduzidas. Isso ocorre todo dia no corpo da pessoa. Só que a partir desta questão, certo? As células que vão ser reproduzidas já vão estar com as informações contidas em cada célula do perispírito. Ficou muito difícil explicar isso? Quer dizer, você consegue entender isso? Vamos lá, eu vou deixar vocês fazerem perguntas, então fica mais fácil. Eu fiz assim um apanhado geral e aí vocês vão me ajudar perguntando e eu vou tentar explicar melhor. Numa das cirurgias desse Paulo César Frutuoso, sim, aquele médico, o espírito que se apresenta como alemão, ele reparou o coração deste médico e devolveu a válvula defeituosa lá para o pessoal. Seria Eles aquela... fizeram exames e a válvula era o mesmo DNA era do médico. Sim, exatamente, é isso que eu estou explicando. Então vamos supor, como eu expliquei, que o átomo já é uma consciência coletiva, a célula é uma consciência coletiva. Por quê? As informações contidas numa célula determinam quais os tipos de forma de átomos que vão existir na construção e na formação daquela célula. Tá? Então, o mesmo se dá na consciência coletiva, que seria a administração das células na formação de um órgão. No caso, a válvula mitral, né? Não é isso? Tá. O médico Paulo César viu lá dentro e disse que uma ia se formando a nova e a outra ia saindo. Sim, exatamente. Essa formação foi no perispírito. Sim, mas isso foi no perispírito. No perispírito. Sim, então é isso que eu estou tentando explicar aqui agora. A visão dele não foi no corpo físico, foi no perispírito. Por quê? O perispírito já está recebendo uma nova informação, certo? Com a condição correta na forma necessária e saudável. Tá? Então esse é um ponto importante. Tá? É que eu não posso ir além disso, porque senão eu vou falar o que eu não devo. Tá? Mas sobre o que eu digo assim. Eu só estou dizendo que ele deu. É bom a gente falar de outros, que fica mais. Outros mestres que eram ateus, que não acreditavam, então, para provar que era isso. possível. Então, essa questão, essa consciência coletiva, quer dizer, esse aplicativo, digamos assim, que seria uma válvula. A válvula, ela já tem o seu conjunto de informação. Tá? Certo? Então, esse conjunto de informação estava desequilibrado. Certo? Então ele não estava conseguindo exercer mais a função.
Então, o que aconteceu? Seja pela própria pessoa ter danificado, ou seja pelo ambiente em que a pessoa viveu, enfim, porque nós somos influenciados pelo ambiente, pela alimentação, por uma série de coisas. Então, aquelas informações podem estar deturpadas, ou uma questão de vírus, né? Até o computador tem o vírus também, né? Que interfere naquele conjunto de informação. Então, o que o Paulo viu foi no perispírito sendo modificado o conjunto das informações, o que estava, digamos, com defeito, não, mas desorganizado, e um aplicativo já todo novinho, né? Com todas as informações corretas. E no decorrer dos dias, as células que estavam, digamos assim, defeituosas, não, mas as células que não estavam condizendo com as informações contidas nas células novas, quer dizer, das informações novas, eram sendo eliminadas e outras sendo reproduzidas. Entendeu? Mas podem perguntar, gente. Hoje podem abusar aí que eu estou aqui à disposição. Eu estou tentando encontrar uma linguagem mais simples possível para vocês. Você falou, uma vez eu fui num centro e aí a gente marcou para fazer cirurgia, né? E aí eu fiz cirurgia na mão, fiz a cirurgia na mão, eles usou objeto assim, final, algodão, fez essa, na hora, ele só pediu para fechar o olho e... Sim, mas aí só usou o algodão no sentido de colocar em cima do... Sim. Certo, mas não houve corte nem nada, foi só no perispírito. Só no perispírito. E na hora eu senti como se tivesse dado um corte mesmo, descendo, escorregando alguma coisa na cabeça, eu fiquei tão entreguei mesmo, né, ao pensamento, que eu fui imaginar uma beijadora e falei, caramba, se eu soubesse tinha vindo com outra blusa, porque se a blusa é branca, sujou tudo, sabe, a sensação de que desceu tudo assim. Você sentiu como se estivesse sangrando, mas não estava. Não estava. Quer dizer, na verdade, o que aconteceu? Aonde estava o problema que eu digo, o desequilíbrio, porque na verdade a doença não existe, o que existe são desequilíbrios. Tá? E no mundo em que a gente vive, a gente usa o termo doença. Tá? Eu tinha feito uma cirurgia de hérnia, uns 6 meses antes, eu fui no centro, nesse mesmo tempo que eu fiz a cirurgia, chegando na entidade, começou a trabalhar aqui num lugar. Ninguém sabia, eu estava coberto, ninguém sabia que eu tinha feito a cirurgia. E você fala que a cirurgia é feita no perispírito, né? E eu tinha feito uma cirurgia, né, no hospital, né, no hospital normal, aí a médica disse, não tem nada aqui. Aí ele veio me explicar que tinha alguma coisa que eles estavam trabalhando em alguma coisa no perispírito, que eu não entendia na época pela que eles... Sim, então por isso que eu estou tentando explicar essa parte agora. Estava trabalhando em alguma coisa que estava como se não tivesse cicatrizado ainda, não tivesse, entendeu? Na verdade não tinha ainda concluído a liberação das células que não estavam em equilíbrio necessário com as informações novas, certo? Porque existem, aí no caso não foi uma troca, aí foi um reparo, digamos assim, no teu caso. Então esse reparo é como se você tivesse feito uma atualização das informações naquele aplicativo. Então essa atualização faz com que aquelas células que não estão correspondendo exatamente vão sendo eliminadas, entendeu? E outras células vão sendo reproduzidas naquele lugar, tá? Digamos assim, mais equilibradas, entendeu? E isso ocorre todo dia em nosso corpo. Não sei quantos, acho que são milhões de células que são eliminadas todo dia, né? Certo? Então, esse é um processo natural. Tá? Só que aí existe uma ação direta, certo? Tanto no desequilíbrio quanto no equilíbrio. Por quê? Por que se pode atrapalhar alguém pela ação de outro? Da mesma forma que você pode
ajudar alguém a ter um equilíbrio através de um passe ou através de uma cirurgia, tanto faz. Tá? Como você pode gerar o desequilíbrio na outra pessoa. Quantas vezes as pessoas chegam até nós e nos causam um certo desequilíbrio? Tá? Por uma ação, certo? Porque nós somos, como eu falei, tá? Nós somos seres que vivemos um processo natural de influências e de interferências. Tá? Porque quando a interferência é ostensiva, a gente pode classificar como obsessiva. Mas o processo é natural. Tá? Ele só deixa de ser natural e passa a ser necessário um tratamento quando o processo passa a ser intensivo. Quer dizer, uma interferência ostensiva. Aí é o caso de obsessão. Aí tem que ser trabalhado, seja do que modo for, né? Certo? Tem que se quer trabalhar o reequilíbrio, né, da onde está causando esse mal-estar. Não adianta nada você reequilibrar uma condição de uma pessoa se ela mesma, às vezes, continua desequilibrando o corpo. Tá? Uma pessoa, por exemplo, tá? Que aconteceu aqui essa semana, né? A pessoa veio aqui, comentou sobre o problema da saúde, e o problema era físico, e só tomar o remédio aliviou, no caso, os sintomas. Por quê? A pessoa continua maltratando o corpo, né? Seja através do pensamento, seja através da alimentação, enfim. Então você continua com o processo do desequilíbrio. Então aonde está o desequilíbrio? No corpo, que foi atingido, ou na ação que gerou o desequilíbrio? Então é necessário observar todos esses lados da história. Aonde está a base do desequilíbrio que alcançou o corpo? Se é uma questão das ações desse tempo, ou se é do tempo anterior, né, de personalidades anteriores, como muitos casos que a gente já tratou aqui. Tá? Então aqui a gente observa primeiro se o que está acontecendo é proveniente da ação da pessoa, né, do que ela está agindo neste tempo de vida, nesse reencarno, né, nesse estado de alma que está vivendo agora, nessa personalidade, ou se ela traz de forma congênita, né, quer dizer, isso no mundo da ciência física se fala congênita, né, mas trazendo de personalidades que foram desequilibradas antes. Então é sempre essa questão de observar esses lados todos, tá? Mas tem a intervenção, no teu caso não foi total, foi apenas um reparo, entendeu? Digamos, o aplicativo, digamos assim, foi só uma, como que eu posso dizer, foi uma atualização, né? Então aí, certo? Mas você sentiu como se estivesse cortando, mas hoje em dia, se fizer um exame, vai aparecer lá uma marca da cicatriz do que foi feito, tá? Já apareceu? Então, você faz o exame agora, vai aparecer como se fosse físico, mas não externo, mas sim interno, tá? Então isso é uma questão normal. Mais alguma questão? Ainda tem alguns minutinhos, acho que uns 10 minutos. Dá uma olhadinha, Paulo, quanto tempo eu tenho. Apesar que hoje eu estou mais tranquilo, porque, né, mesmo que passe um pouco. Só 2 minutos. Hã? 2 minutos. 2 minutos. Eu imaginei 10, né? 2 e 10 fica fácil, né? Assim, a sonância é bem próxima, né? Dá um desconto bom. Então, pode perguntar, gente. Fiquem à vontade. Né? Todo mundo afiado. Hã? Todo mundo afiado. Tá todo mundo esperto. Ou então não tão esperto assim, né? Então, outra coisa que eu gostaria de lembrar a vocês, que eu conheço um caso, eu não posso revelar os casos, né? Em que a pessoa recebeu o transplante de 2 órgãos e com uma idade inferior a 40 anos de idade, e que foi liberado para ir para casa, né,
certo? Eu não vou revelar onde foi feito isso, nem nada, tá? Porque eu não posso, entendeu? Não seria correto, mas apenas a título de informação de como funciona. E esta pessoa, no caso, foi mandada para casa para morrer em casa, né? Para tomar o remédio para dor só, né? Que seria, como é que chama? Morfina. Morfina, isso. Foi para casa com a morfina para poder aguentar até, né, desencarnar. E aí depois essa pessoa recebeu, né? Teve ali um transplante, né, de órgãos, foram 2 órgãos pelas informações que eu tive. E aí depois essa pessoa ficou bem, tá? Certos médicos não entenderam nada, aquela coisa toda, né? Certo? Já tem alguns anos essa pessoa, né? E pelo que eu sei aí, no ano seguinte já até desfilou na escola de samba, né? E tudo mais. Eu fiquei sabendo. Fofoqueiros, né? Contam tudo pra gente. Tá? Mas daí, como que isso funciona? Eu fui buscar saber junto aos amigos espirituais para entender se isso foi uma moratória ou não. O que é uma moratória? Uma pessoa, ela vem com uma condição, aí ela recebe, digamos assim, né, um auxílio de uma cirurgia espiritual, algo assim, e tem um tempo maior de vida, né? Ela tem um tempo cronológico, estava chegando no fim. E aí se estendeu o tempo de vida da pessoa. Tá, isso. Existe isso? Sim, é comum. Só que neste caso, pelo que os amigos espirituais passaram as informações, como aprendizado, tá? O caso já que quando essa pessoa, ela não significa mulher, tá? Ela, a pessoa, pode ser um homem, uma mulher, tanto faz. Quando esta pessoa veio para reencarnar, tá? Nesse tempo cronológico dela, já estava estabelecido que ela viveria esta experiência de estado de morte. Porque essa experiência traria à pessoa uma reflexão sobre a vida. Então, se essa pessoa não passasse por essa ideia de quase morrer, digamos assim, né? De receber morfina para ir para casa, morrer em casa, e não aconteceu, continua viva nessa pessoa, tá? Ela teve a oportunidade de fazer a reflexão. Vocês conseguem imaginar você recebendo isso? Dá uma morfina aqui, vai para casa porque não tem o que fazer. Você não vai pensar na vida diferente do que você pensava antes? Não vai? Você conseguiria pensar as mesmas coisas se alguém te desse, vai para casa agora, leva a morfina, porque você vai morrer e a gente não pode fazer nada? Com o atual estágio que eu tenho de conhecimento, eu ia ligar. Agora a pessoa que não tem... Exatamente, vai ter que refletir. Então, esta condição que a pessoa recebeu, a cirurgia espiritual, já estava programado para isso. Não foi uma moratória. Foi algo que já estava na programação. Isso é possível? Sim. Tá? Entendeu? Nós temos muitos casos aí, certo? E que a gente às vezes fica pensando em milagre. Tudo isso, milagre não existe, gente. Tá? Tudo tem uma razão de ser. O acaso não existe. Cada coisa na nossa vida tem um sentido. Eu gosto de dizer que o mundo é perfeito. Né? Certo? E cada um está vivendo aquilo que precisa viver, não o que quer. Né? Afinal de contas, tem muita gente que diz assim: mas cadê o livre-arbítrio? Ué, se eu cometo um crime, eu não estou tendo a liberdade de cometer o crime? Estou ou não estou? Tá. E aí então, se eu cometi o crime, eu estou também abrindo espaço para ser um dia punido. Não estou? Eu não vou colher o que eu plantei? Semeador. Você semeou, você vai colher. Então você não teve o livre-arbítrio respeitado em cometer o crime? Então, muitas coisas acontecem em nossa vida que a gente não escolheu agora, mas escolhemos antes quando nós plantamos. E hoje temos que colher.
É uma colheita daquilo que cada um plantou. Então, cada um vai viver o que precisa viver. Tá? E hoje eu vou encerrar dizendo sempre aquilo que eu gosto de dizer. Experiência não se passa, se adquire. Não existe quem ensina, só existe quem aprende. Tá? E ser inteligente não é guardar informações ou saber, não, é como transformar as coisas que ocorrem na sua vida de uma forma produtiva para você. Isso é ser inteligente. Como você vai viver as experiências que estão na tua vida. E são essas questões que influenciam a tua forma, do teu perispírito, no moldar o seu próprio corpo. Tá? Isto vai fazer com que você consiga ter um certo controle, né, de como você vai querer viver as experiências que surgem no teu caminho, que às vezes não dependem de você. Normalmente não depende. Porque nós vivemos num convívio coletivo. Nós não podemos determinar o que o outro vai fazer. Né? E nós mesmos, às vezes, precisamos nos adaptar aos ambientes, né, e às questões que se apresentam em nossa vida. Isso tudo vai fazendo com que a gente molde a nossa crença. E a nossa crença molda o nosso perispírito. E o nosso perispírito molda o nosso corpo. Interessante, vocês entenderam a sequência? Tá? E quando eu digo que não existe quem ensina e sim quem aprende, aqui, temos várias pessoas aqui, por exemplo, tenho certeza que cada uma está vendo de uma forma diferente o mesmo texto que está sendo colocado. As mesmas informações colocadas são vistas de forma diferente, segundo ao interesse de cada um. Então, se você tiver interesse em transformar até mesmo o seu corpo, você primeiro precisa transformar seu perispírito. Eu lembro, tinha o Fabinho, um amigo, né? Que nós trabalhamos juntos uma vez lá dando passe no mar. E aí ele estava fazendo psicologia, mas também gostava muito dessa parte de fazer regime para o corpo, aquela coisa toda. E uma vez eu disse para ele, irmão, primeiro você precisa corrigir o teu perispírito. Depois você corrige o teu corpo. Porque se você não corrigir a tua forma mental de pensar, se você não corrigir o teu bem-estar íntimo do teu perispírito, o teu corpo não vai. Ah, eu parei de comer, né? Certo? O meu corpo então vai se adaptar. Não. Ele vai estar ligado à forma que você desenvolveu em seu perispírito. Ah, quer dizer então que para eu fazer regime eu tenho que trabalhar primeiro o meu perispírito? Sim. Não é uma questão só de fechar a boca ou abrir a boca. É entender que nós não somos o corpo. Nós somos o saber. Nós somos as informações. E essas informações determinam a forma do perispírito. Determinando a forma do perispírito, o seu perispírito vai começar a atuar na forma do teu corpo. Você pode gerar em você mesmo um desequilíbrio, que muitos chamamos aqui de doença, ou você pode gerar um equilíbrio, que nós podemos chamar aqui de saúde. Mas você vai trabalhar isso, né, na sua construção, na sua crença temporal. Se é temporal, então por que não melhorar a cada dia a sua crença? E sua crença temporal vai evoluindo, melhorando, e teu perispírito também vai evoluindo e melhorando, e seu corpo também. Tá? Então, quando desencarnado, mesmo velho, né, com quem chegar a se tornar velho fisicamente,
vai voltar para o mundo espiritual não mais como alma penada presa ao corpo físico. Vai poder se liberar do corpo, certo? Quase que de forma automática ao desenlace da vida física. Por quê? Porque você vibrou para que o perispírito teu ficasse bem. Então é esta imagem que será vista espiritualmente falando. Aquilo que você constrói em sua forma de pensar, em sua forma de construir suas ideias, seus valores, o que pode ser importante realmente para você, tá? Então isso vale também para os desencarnados que estão ouvindo. Os desencarnados que estão aí deformados é resultado da forma de pensar. Então, para que continuar pensando em desequilíbrio? Por que não, né? Se deixar envolver pelo próprio ambiente que nós estamos trabalhando para alcançar um equilíbrio maior, né? Enquanto não construímos um perispírito fantástico, né? Vamos nos deixar envolver pelos amigos espirituais que podem nos ajudar, certo, a moldar esse perispírito da melhor forma possível, tá? É o que eu tenho a agradecer a vocês, a oportunidade. Espero ter contribuído de alguma forma, né, nessa caminhada que eu encerro hoje, esse ciclo, né? E depois, logicamente, teremos outros ciclos. Então, esse trabalho de quarta-feira, por enquanto, vai estar suspenso. Só vamos continuar com o trabalho de domingo e o trabalho de segunda à noite. O trabalho de domingo, para quem não sabe, é um trabalho que a gente faz para os desencarnados na orientação deles. E o trabalho de segunda é onde os participantes do centro têm como oportunidade da gente discutir, né? Aprender mais um pouco, certo? E ao mesmo tempo trabalhar as nossas questões, tá? Mas sempre batendo a porta a gente abre, tá? A gente vai estar aqui para receber, certo? Braços abertos, coração aberto, pensamento aberto, tá? Porque nós temos uma norma aqui na casa. E essa norma é não julgar. Essa é a base do nosso trabalho, tá? E nosso centro franciscano, seres de luz, e a nossa bandeira, liberdade de consciência. Já temos isso? Não. Ainda tem muito tempo. Eu mesmo acredito que ainda vou levar muitas reencarnações aqui para alcançar essa liberdade de consciência. Mas, como nós não temos ainda a paz em nosso planeta, certo? Vamos imaginar que a paz seja a liberdade de consciência. E aí, então, nós precisamos o quê? E como a gente ainda não tem a paz e nem a liberdade de consciência, nós podemos trilhar e caminhar, certo? No caminho da liberdade de consciência e no caminho da paz. É o que eu desejo a todos, graças a Deus.